Seja bem-vindo à nossa aula de Simples Nacional. Nessa aula, nós vamos abordar os conceitos introdutórios sobre Simples Nacional, que vão versar sobre natureza de constituição de empresa, sobre limites de faturamento e sobre faturamentos ao longo do ano calendário, quando a empresa inicia suas atividades. Perfeito? Então vamos lá. O conceito de Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização voltados para empresas de pequeno porte e para microempresas. Ele foi instituído por meio da Lei Complementar 123, lá de 2006, e ele abrange a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios nesse conjunto de arrecadação, cobrança e fiscalização tributária. Então, ele é um tratamento diferenciado, por quê? Porque um dos maiores cernes do Simples Nacional é exatamente o da desoneração fiscal, onde eu vou unir vários tributos em uma única alíquota. Além disso, nós temos como observação aí a simplificação das obrigações trabalhistas e das obrigações previdenciárias para as empresas que optarem por este regime de tributação. Para que a empresa possa ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ela tem que cumprir dois requisitos. O primeiro deles está voltado para a natureza jurídica da empresa. Ela pode ser uma sociedade empresária, pode ser uma sociedade de responsabilidades limitadas, pode ser uma sociedade limitada unipessoal ou pode ser um empresário individual. Ou seja, se a empresa for constituída sobre uma dessas naturezas jurídicas, ela já cumpre o primeiro requisito. O segundo requisito, ele está voltado para o faturamento bruto ou para a receita bruta, não é? Então, a empresa, ela precisa observar faturamento, porque a Receita Federal, ela classifica estas empresas de acordo com o seu faturamento. Então, para que ela possa ser classificada como uma microempresa, ela tem que ter um faturamento de até R$ 360 mil, inferior ou igual a R$ 360 mil, e isso já a classifica como uma empresa de pequeno porte. Entretanto, se a empresa ultrapassar esse limite de faturamento de 360 mil e alcançar até 4.800.000 reais, ela já é classificada pela Receita Federal como uma empresa de pequeno porte. Só que temos algumas observações. Por exemplo, se a empresa iniciar suas atividades dentro do ano calendário, eu vou para limites de faturamento. E esses limites, eles têm a seguinte conotação. Para uma microempresa, o limite de faturamento por mês ou fração de mês é de R$ 30 mil, e para uma empresa de pequeno porte, o limite de faturamento é de R$ 400 mil por mês. Mas como é que funciona essa sistemática? Por exemplo, eu tenho que observar quantos meses dentro do ano calendário eu vou efetivamente exercer minha atividade. Se a empresa tiver um mês de faturamento, iniciou as suas atividades lá em dezembro, então ela só vai ter 30 dias ou um mês de faturamento. Se ela for classificada como uma empresa de pequeno porte, ela vai ter um limite de faturamento de 400 mil. Se ela for classificada como uma microempresa, o limite de faturamento desta empresa é de R$ 30 mil. Então, olha essa tabelinha aqui ao lado e veja como isso se comporta. Por exemplo, com um mês de faturamento dentro do ano calendário, uma empresa de pequeno porte vai ter um limite de faturamento de R$ 30 mil. Por exemplo, iniciou suas atividades lá no mês de dezembro. Então, ela tem até R$ 30 mil como microempresa e até R$ 400 mil se for uma empresa de pequeno porte. Agora, se ela iniciou as atividades lá em novembro e vai ter 2 meses de faturamento, então o limite de faturamento dela como uma microempresa vai ser 60 mil e como uma empresa de pequeno porte 800 mil. Se ela iniciou as suas atividades no mês de janeiro, ela vai ter 12 meses de faturamento. Então, o limite de faturamento dela como uma microempresa é de R$ 360 mil e como uma empresa de pequeno porte é de até R$ 4.800.000. Perceba nesse vídeo que nós abordamos aqui os conceitos iniciais dos Simples Nacionais que se referem à Constituição, natureza jurídica e faturamento, ok? Então, deixa um like aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para maiores informações, ok? Até um próximo vídeo.